pessoal, a todo mundo que ama os animais, nesse canal maravilhoso em que eu falo coisas para ajudar tanto os animais a serem mais felizes, como também os seres humanos, como é o caso desse vídeo. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre xixi fora da caixa de areia. Pensa num comportamento que estressa o ser humano. Eu mesma já tive a infelicidade de conviver com esse problema na minha casa com 2 dos meus gatos. Então eu posso dizer do fundo do meu coração, com propriedade, que é muito ruim ter que aguentar encontrar xixi num lugar que a gente gosta, chegar em casa do trabalho cansado e tá aquele cheiro, aí você vai sentar no sofá, tem uma poça ali, ou algum objeto, algum eletrônico que você gosta, tá com cheiro de xixi, ou às vezes até estraga as coisas. Aí a gente ama esses gatos desesperadamente, a gente faz tudo por eles, a gente beija a cara deles, e aí a gente pensa: amor da minha vida, eu te amo, eu te dou tudo do bom e do melhor, e você vai lá e faz xixi nas minhas coisas. E a gente fica num conflito emocional gigante, porque de fato não é nada agradável, não é nada confortável. Mas, como eu sempre estou aqui de advogada dos gatos, a primeira coisa que eu preciso falar nesse vídeo é: nunca um gato faz isso porque é ingrato, porque está se vingando, porque não te ama o suficiente, porque está fazendo retaliação com alguma coisa que você fez. Que eu sei aí que essas coisas já passaram pela cabeça de alguns de vocês aí que estão me assistindo, não é mesmo, Brasil? Porque na hora que a gente pensa: meu Deus, como eu te amo, mas por que você faz isso? Passa um monte de coisa na nossa cabeça. E a gente vai lá, pega algumas dicas daqui e dali, tenta melhorar algumas coisas e não resolve. E aí a gente fica perdido e pensa: meu Deus, esse gato é doido. Não tem motivo para ele estar fazendo isso. Mas, mais uma vez, como advogada dos gatos, eu afirmo para você: sempre tem um motivo. Só que o motivo tá dentro da cabeça do teu gato. Então a gente tem que ir lá e escrafunchar. E é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo para vocês. Quais são os motivos pelos quais os gatos podem desenvolver esse mau comportamento e algumas coisas que você aí pode fazer na sua casa para amenizar ou continuar nessa busca até descobrir o problema do seu gato. A gente pode não estar entendendo a motivação e aí parece muito estranho, muito bizarro. E aí a gente até pensa essas emoções pejorativas, né? Nossa, que ingrato, que vingativo. Será que é por ciúme? Será que é por não sei o quê? Porque ficou sozinho, por raiva, né? Tá querendo chamar minha atenção, e eu posso afirmar para vocês que não é nada disso, mas que tem um motivo genuíno pro gato, né? Para ele aquilo tá fazendo sentido ou não, e eu vou explicar ao longo desse vídeo. Então, são 3 grandes causas desse mau comportamento de fazer xixi fora da caixa. Primeiro, pra gente alinhar o que eu tô falando aqui nesse vídeo com xixi fora da caixa. Aquele xixi que o gato dentro do seu apartamento ou dentro da sua casa telada está fazendo em lugares dentro da sua casa que não é a caixa de areia que você disponibilizou para o seu gato. Muitas vezes eu chamo essa caixa de areia também de banheiro. Então, quando eu falar aqui banheiro de gato, saiba que eu tô falando da caixa de areia. Então, às vezes eu uso caixa de areia, às vezes eu uso caixinha, às vezes eu uso banheiro. As 3 coisas querem dizer a mesma coisa. A caixa com aquele substrato que você aí colocou na sua casa à disposição para o seu gato usar como banheiro. E se ele não tá fazendo 100% das vezes o xixi ali dentro, é isso que eu quero dizer com xixi fora da caixa. Tem uma exceção pro xixi fora da caixa que é normal. Se o gato faz xixi no quintal, na grama. Então, toda vez que o gato está fazendo fora da nossa casa, na terra, nas plantas, no gramado, isso não é um problema, né? Isso pode ser um comportamento absolutamente normal dos gatos e não é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Mas esse xixi dentro da nossa casa, que é o que causa tanto sofrimento para nós humanos. Então vamos lá, as 3 grandes causas, motivos para os gatos fazerem xixi fora da caixa de areia. Primeira grande causa é ter questões relacionadas à caixa de areia que ele não gosta. Na psiquiatria veterinária, a gente chama isso de aversões ou preferências. Então, esse seria o termo técnico. Então, é quando o gato tem coisas em relação ao banheiro dele que ele tem aversão
e ele está preferindo fazer em outros lugares. Então ele tem preferências que são a sua cama, o seu travesseiro, a sua televisão, por que não é mesmo, Brasil? Eu já vi gato faz no computador, né, na tomada. Tem muitos lugares, inclusive tem estudos que já mostraram que os gatos, quando estão fazendo xixi fora da caixa, podem se atrair por coisas que mudam de temperatura, esquenta e esfria, então todos os nossos eletrônicos. Sim, Brasil, por isso que às vezes eles vão fazer xixi bem nos nossos aparelhos eletrônicos, que muitas vezes são coisas caras que pra gente tem muito valor, e um xixi bem localizado lá pode estragar uma televisão, uma torradeira, não é mesmo? Enfim, o que é que seja que ele for lá fazer o xixi. Então, essa primeira causa, ela tá relacionada, não que o gato gosta de fazer nesses outros lugares, mas ele está preferindo em relação à caixa de areia que ele tem. Por isso que a gente chama de aversões e preferências. E aí, como que a gente vai resolver essa causa? A hora que a gente entende as aversões e resolve essas aversões. E aí a preferência que ele tinha por fazer lá no sofá, na cama, no travesseiro, ele muda, ele volta a preferir fazer na caixa de areia. Tá fazendo sentido? Porque eu tirei os motivos de aversão. Aversão é coisas que não dão vontade dele querer usar aquele banheiro, né? Isso que a gente chama de aversões. E essas aversões podem estar relacionadas a uma lista de coisas que eu vou falar para vocês. O tamanho da caixa, o formato da caixa, o tipo de areia que está dentro da caixa, a quantidade de areia que você está colocando dentro da caixa, quão limpo está, ou seja, a rotina de limpeza dessa caixa, qual a localização dessa caixa em relação à casa, quantas caixas de areia tem e principalmente quantas caixas de areia em relação a gatos, a quantos gatos tem na casa, e experiências positivas ou negativas relacionadas àquela caixa. Então veja que essa lista inteira você vai ter que checar para identificar pontos que possam estar causando aversão para o seu gato. Então vou dar um exemplo para vocês. Uma caixa muito pequena é desconfortável e isso pode causar aversão, ele não quer usar porque é muito pequena. Uma caixa suja, com xixi e cocô acumulado do dia inteiro, causa aversão nos gatos e ele pode não querer utilizar. Caixa fechada também causa aversão. Pouca caixa, menos caixa do que gato, também é uma fonte de aversão. Ele não quer ficar usando aquele banheirão coletivo que todo mundo está usando o tempo inteiro. Então veja, para todas essas coisinhas da lista que eu mencionei, a gente tem que entender o que o nosso gato mais gosta em relação a essas características e promover como se fosse a caixa ideal, né? Apesar que a caixa ideal para o gato seria mesmo o mundo, né? Fazer lá na terra, lá na areia, na gramado, embaixo das árvores. Mas dentro da nossa casa, a gente tentar chegar o mais próximo do ideal. E por que a gente tem que chegar mais próximo do ideal? Ah, porque o nosso gato é mimado? Porque a gente tem que atender a realeza que é o nosso gato? Não, porque se a gente quer que o gato faça na caixa todas as vezes, para ele tem que estar bom. Então, na verdade, promover a melhor caixa para o gato vai fazer bem para o gato, ele vai ser mais feliz e vai fazer bem para a gente também vai ser mais feliz, porque a gente vai ter que parar de limpar xixi, ou às vezes é cocô também, né, fora dos lugares que a gente não quer, e a gente vai daí só limpar a caixinha de areia. A segunda principal causa de xixi fora da caixa de areia é ansiedade. E aí, gente, a gente abre uma caixa de Pandora, porque as causas de ansiedade para um gato são múltiplas, são variadas. E aí a gente pode ter desde problemas relacionados a conflitos entre os gatos de uma forma silenciosa, conflitos velados que eu chamo. São conflitos que os humanos da casa muitas vezes não identificam, porque não é óbvio, os gatos não estão se matando, não estão se pegando, se embolando, se arranhando, se mordendo, mas eles estão se encarando e se evitando e muitas vezes se bloqueando. Gatos que não se gostam, que não se entendem muito bem, podem fazer bloqueio de recursos, que a gente chama, à distância, de uma forma totalmente silenciosa. Então o gato se planta aqui no meio da porta, por exemplo,
e a caixa de areia tá lá atrás, vamos supor. E aí aquele outro gato queria vir aqui, passar por essa porta e ir lá fazer o xixizinho dele do dia, do momento. Só que se esse gato tá plantado aqui, olhando pra ele com uma cara de tipo, meu, não vou com a sua cara, não vem aqui agora, não quero que você passe aqui agora, seu mala, porque eu não gosto de você. Isso tudo os gatos estão falando em silêncio, tá? Não em português, porque gato não fala português. Mas eles se comunicam isso através dos olhares, né? Através das expressões faciais e corporais. Aí aquele gato bonito lá que queria ir na caixa de areia pensa, não vale o preço. Vale não. Eu que não vou atravessar a sala aqui com aquele mal encarado aqui, ó, que eu também não vou com a cara dele não. Vai que ele resolve brigar comigo. Eu que não quero me machucar, me arranhar. Então, bicho, deixa pra fazer xixi depois. Só que dependendo da frequência com que isso acontece, esse xixi deixa pra depois pode se tornar intolerável. E o gato literalmente não aguenta mais segurar o xixi. E aí ele vai, deixa eu achar algum outro lugar aqui na casa que pelo menos absorva o xixi. E esse é o motivo pelo qual a maioria dos gatos que faz xixi fora, faz xixi no sofá, na cama, no travesseiro, em coisas almofadadas, encobertas, né? Na nossa roupa suja que tá no chão, no tapete e não no piso. Por quê? É muito mais higiênico pro gato fazer xixi em algo que absorve o xixi do que deixar uma poça de xixi no meio da casa dele. Então a última coisa que o gato quer é deixar uma poça no meio. E aí ele sabe que se ele mijar no sofá não vai ficar uma poça, porque vai absorver. E a gente acha que seria muito melhor, né? Se ele fizesse no piso, porque é mais fácil pra gente limpar. Mas essa não é a lógica do gato, né? Perceba como a gente tem que entender por trás da mente dos nossos gatos pra sacar o motivo pelo qual eles estão fazendo o que eles estão fazendo. E aí, essa repetição pode se tornar um hábito. Então, ele evita fazer a caixa de areia por conflito, que é silencioso com outro gato. Daqui a pouco, ele já começa a pensar, cara, eu não vou nem tentar ir lá na caixa mais, entendeu? Porque, tipo, vai que ele tá lá me encarando, sei lá. E esse conflito deixa o gato muito estressado também. E ele já começa a pensar, vou fazer aqui mesmo, porque eu já vi que absorve, entendeu? Não vai ficar uma poça de xixi no meio da sala, depois o humano vai lá e limpa mesmo, e tipo, não vou lá naquela, não vale o preço dessa confusão. Então isso é muito comum em casas com múltiplos gatos, e esse é mais um dos motivos pelos quais a gente tem que ter várias caixas de areia, mais caixas de areia do que gatos nas nossas casas. Tá? Outra causa de ansiedade pode ser problemas do próprio gato, que não esteja relacionado com outros gatos. Desconforto físico, dor, questões emocionais desse gato em relação à própria rotina dele, em relação ao ambiente. Esse gato sentir muitos medos. Gato que tem muitos medos é gato estressado. Ninguém é feliz sentindo muitos medos. O medo é uma emoção que deveria ser rara e de curta duração na vida de qualquer criatura feliz. Então, pra gente ser feliz, a gente não pode estar com medo todos os dias, certo? Ter medo de várias coisas. A gente fica ansioso, estressado, vai ter que fazer terapia. Uma pessoa genuinamente feliz tem momentos raros e curtos de medo, né? Com sorte, quase nunca a gente tem medo. O gato, mesma coisa. O medo não é uma emoção que evoluiu para ficar acontecendo. O medo evoluiu para acontecer em momentos de sobrevivência. Então o gato tem que sentir medo, deveria somente sentir medo quando a vida dele realmente estivesse ameaçada e não ter medo de visita, ter medo de barulho do aspirador, ter medo da diarista, ter medo da moto que passa lá fora, ter medo do outro gato, ter medo do cachorro, ter medo do vizinho, ter medo do pepino. Não! Esses medos diários recorrentes deixam um gato muito estressado. E aí, qual que é a lógica da ansiedade com o xixi? Quando um cérebro, gato tem cérebro, tá? O cérebro dele, inclusive, é muito parecido com o nosso. Quando um cérebro está diariamente recebendo estímulos estressores a ponto de se tornar ansioso, esse cérebro para de funcionar na sua normalidade. Ou seja, um cérebro normal vai funcionar normalmente. Um cérebro ansioso não funciona normalmente. Qual é uma das funções importantes do cérebro? Controlar as emoções e o comportamento. Todo comportamento se origina no cérebro. O cérebro dá um comando para o gato fazer o que faz. O cérebro dá um comando para o gato miar, para o gato comer, para o gato fazer xixi, para o gato procurar a caixa de areia, para o gato cavar e enterrar a urina, para o gato brincar, para o gato brigar, etc. Todo e qualquer comportamento se inicia no cérebro. Por mais que o comportamento seja mais
inconsciente ou comportamentos altamente conscientes. Então veja, se eu tenho um cérebro que não está funcionando na sua total normalidade, o que isso pode levar a acontecer? Comportamentos que também não são normais. Então a ansiedade é um quadro fortemente relacionado a comportamentos anormais, comportamentos deslocados, comportamentos que não são naturais para a espécie, comportamentos muitas vezes que não fazem muito sentido. Nem para o gato, que não fazem sentido para aquele indivíduo, que na verdade ele só está fazendo aquele comportamento nada a ver justamente porque ele está ansioso. Tenta se colocar no lugar. Tenta imaginar, lembrar de uma situação em que você fica ansioso, que você ficou nervoso, né? Quando a gente fica ansioso, nervoso, a gente age da melhor forma ou muitas vezes a gente faz coisa que a gente se arrepende no dia seguinte? Né? A gente faz coisas sem pensar direito, a gente age no impulso, a gente fala uma coisa que não queria, a gente usa as piores palavras, às vezes até ofende alguém, etc. Quando a gente tá calmo, tranquilo, pleno, a gente tende a se comportar de forma mais saudável, de forma mais adaptativa, de forma a conviver em harmonia com todos à nossa volta. A gente pensa antes de falar, enfim, a gente age como um humano normal. O gato da mesma forma. Então, quando um gato está tendo no seu dia a dia prevalentemente emoções positivas, um gato feliz, ele vai fazer os comportamentos normais de gato. Um gato que tem emoções negativas mais frequentes do que deveria, mais intensas do que deveria, é um gato que vai desenvolver um quadro de ansiedade e dentro da ansiedade ele vai começar a fazer comportamentos que não são normais, que variam muito, tá? Um gato com ansiedade pode fazer vários comportamentos que não são normais, mas um deles é o comportamento de xixi ficar deslocado, ou seja, não fazer mais o xixi onde é o mais normal para o gato, numa terrinha limpinha, que ele cave em terra, bem lá no cantinho, e começar a fazer num lugar onde ele mesmo deita, num lugar onde as pessoas que ele gosta deita, num lugar onde ele senta, onde ele passa a tarde. Não faz sentido nenhum, né? O gato deita no sofá para descansar e ronrona, mas em outro momento ele vem e faz xixi no sofá. Quanto mais bizarro for o comportamento de xixi do seu gato, ou seja, ele mija na caminha dele, ele mija num lugar que ele depois deita do lado, ele mija perto de onde ele come, ele mija em lugares que ele gosta, mais ansioso ele está. Mais estressado com alguma coisa na vida dele ele está. E aí, gente, pra gente descobrir o que tá estressando o nosso gato, a gente tem que ir lá e escrafunchar, a gente tem que ir lá investigar, a gente vai ter que entender bastante de comportamento de gato. Ansiedade não é um troço que a gente diagnostica assim da noite pro dia, que a gente assiste um vídeo na internet. Nossa, agora eu sei tudo de ansiedade de gato, a partir de hoje eu vou olhar para o gato e saber se ele está ansioso ou não, qual é o motivo e resolver todos os problemas. Não, meus amores, ansiedade é uma das coisas que mais merecem, que mais necessitam, na verdade, a gente escavar mesmo a história do nosso gato e entender os reais motivos por trás daquele problema. E o terceiro principal motivo para gatos fazerem xixi fora da caixa de areia é a motivação pela marcação territorial. E agora talvez você esteja surpreso, porque a maioria das pessoas chega para mim e fala: ai, meu gato tá marcando com xixi pela casa. E quando eu vou conversar, perguntar, entender, na verdade ele não tá marcando, ele tá fazendo xixi fora da caixa. A marcação urinária é rara dentro dos nossos lares, rara mesmo. A marcação urinária pode ser um comportamento totalmente normal, dependendo do contexto, ou também estar dentro dessa reação anormal, desses comportamentos anormais gerados pela ansiedade que eu mencionei há pouco, né? Como que a gente diferencia se o gato tá marcando ou se o gato tá só fazendo xixi fora da caixa? Pelo formato do xixi, é isso mesmo. Marcação urinária é na vertical, então o gato vai urinar numa parede, vai urinar num arranhador, num portão, em alguma superfície vertical, na cortina, na janela, ele vai urinar para cima, ele não vai fazer uma poça de xixi.
Quando o gato tá fazendo uma poça de xixi, seja onde for, no sofá, no chão, na cama, onde quer que seja, isso não é marcação urinária. Isso é xixi fora da caixa ou eliminação errática, é o termo técnico também que a gente utiliza na psiquiatria veterinária, né? Porque ele está eliminando, ou seja, eliminação, xixi, de forma errada para a espécie, errática, tá? Mas, se o xixi é na vertical, isso é um comportamento de marcação. Quando um gato faz esse xixi na vertical fora de casa, então ele tá passeando e fez isso numa árvore. Eu tenho um quintal, ele faz isso lá na árvore, no muro, na cerca. Fora da casa dele, ou né, na periferia ali dos muros, da cerca, no quintal, isso é normal. Ele tá usando o xixi para se comunicar com o mundo. O gato gosta de usar o xixi para se comunicar com o mundo. Só que o normal mesmo é o gato usar o xixi para se comunicar com membros que não são da família. Então, o normal da marcação de território é o gato deixar urina num lugar em que algum gato que não mora com ele possa sentir esse cheiro. O gato que tá no outro quintal lá da outra casa, o gato que tá lá na rua, entendeu? O gato de fora da tua casa e nunca o gato de dentro. Quando um gato está usando a marcação urinária dentro de casa, então ele tá urinando na vertical, né? E não tem nenhum gato para fora que ele tá vendo, que ele tá escutando, que ele tá se estressando, ele tá deixando essa marcação urinária para os gatos que moram na casa dele. Isso significa que com algum dos gatos ele tem um péssimo relacionamento. Ele não aceita esse gato como membro da família. E ele tá tentando com essa urina dizer: vaza, sai daqui, não quero você aqui, não gosto de você aqui. Então é a principal comunicação que um gato dentro de casa quer com a urina na vertical. Então, se o teu gato faz xixi nas paredes e não tem um gato ali fora que tá estressando ele tá deixando uma mensagem para algum gato de dentro de casa. Em alguns casos, essa mensagem pode ser para o humano da casa e também ela simboliza um conflito emocional com essa pessoa. Então, o gato tem alguma questão emocional de medo, de ansiedade mal resolvida com aquela pessoa, né? Mais raramente com cães, mas principalmente com outros gatos. E aí, para resolver marcação urinária dentro de casa, a gente tem que resolver os conflitos entre os gatos. Para resolver conflito entre gatos, a gente tem que primeiro identificar quem está em conflito com quem, investigar por que um está em conflito com o outro e aí a gente vai saber quais estratégias usar para resolver, tá? Conflito é algo complexo, é tipo resolver problema de relacionamento, né? Também não é uma coisa que a gente faz com um vídeo na internet. A gente precisa escrafunchar o relacionamento dos nossos gatos para entender, né? E existem várias formas da gente fazer isso. Então, a marcação com urina, ou ela é normal porque tá lá fora, ou ela é decorrente de um conflito grave, ou ela é decorrente de ansiedade, não relacionada diretamente a um conflito, mas como comportamento deslocado. Lembra que eu expliquei para vocês, né, que um cérebro ansioso pode fazer com que alguns comportamentos parem de funcionar normalmente e aí ele faz esses xixis que não seria o normal. Para a gente resolver o xixi fora da caixa, a gente precisa primeiro entender em qual desses 3 problemas o meu gato está. Será que ele está com aversões e preferências? Então vamos resolver tudo sobre as caixas de areia. Inclusive tem vídeo aqui nesse canal explicando mais só sobre caixa de areia, só sobre areia para gato. Não, a caixa de areia já é ideal, não tem mais problema com a caixa de areia, então a gente vai para as outras 2 hipóteses. Ou é ansiedade ou é marcação territorial, né? Para diferenciar as duas, a gente diferencia pela forma que o gato está fazendo o xixi, lembrando que a marcação também pode ser em decorrência de ansiedade. E aí, para resolver, só mesmo entendendo qual que é a causa dessa ansiedade, o que está afligindo esse meu gato e resolver essas questões. E aqui eu deixo um convite para vocês, quem tiver interesse em se aprofundar mais e ter a minha ajuda para escrafunchar esses motivos e encontrar soluções práticas para resolver os problemas de xixi fora da caixa de areia, eu tenho um mini curso completo sobre xixi
fora da caixa nunca mais. É o nome desse mini curso. Nele eu ensino com mais profundidade quais são esses motivos, como você identificar no seu gato as possíveis causas para ele estar fazendo xixi fora da caixa e as dicas práticas de como começar a resolver, como melhorar as caixas de areia, como entender se tem conflito social, como entender se tem ansiedade, para você não precisar mais passar por esse sofrimento, por essa tristeza de ter que limpar xixi em lugares que não são legais. E saiba que nem o seu gato está feliz com isso. Então, aprender como resolver vai fazer o seu gato mais feliz e o seu gato mais saudável, que é o meu objetivo aqui com esse canal, que é o meu objetivo com todo o meu trabalho, é a minha missão de vida, trazer conhecimento para mais e mais pessoas que amam os gatos para que eles possam ser mais saudáveis e felizes. E um gato que está fazendo xixi fora da caixa não está 100% saudável. Algum problema está acontecendo aí. E é nossa responsabilidade, né, como mãe ou pai de gato, entender para resolver esse problema, e eu tô aqui para ajudar vocês. Então, se ficou interessado, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, para se inscrever no mini curso. Vocês vão entrar numa página que vai ter todas as informações, né? E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte. Cada vez que você curte esse vídeo, o YouTube entrega para mais gateiras, para mais gateiros, e com isso, mais e mais gatos se tornam mais felizes.